Olá! Há um tempinho atrás eu gravei um vídeo mostrando como fazer um pano para colocar, para encaixar, na verdade, no rodo, e é um pano de chão. E muita gente me pergunta sobre esse vídeo, então eu resolvi gravar hoje. A gente não vai estar ao vivo, mas estou gravando para mostrar para vocês. Eu tenho aqui um tecido de sacaria, ele é aqueles grandes, né, que a gente chama de pano de copa, mas se vocês tiverem um saco fechado também pode ser. Esse ele é bem absorvente, porque ele é aquele pé de galinha, e eu só fiz passar uma costura em 3 lados, um lado ele é dobrado, né? Em 3 lados eu passei a costura, abri um trechinho e desvirei. Também já tomei o cuidado de fazer uma marcação em X aqui para delimitar o centro, e eu fiz isso vincando a ferro, tá? Eu tenho aqui um círculo de 20 centímetros, desculpem, de diâmetro, e eu vou só fazer um molde, tá? Tá aqui numa entretela, mas isso, é claro, pode ser num papel comum. Eu dobrei ao meio, depois dobrei ao meio de novo, e aí dobrei cada parte para um dos lados. Para eu poder arredondar, eu vou dobrar uma parte dessa aqui, porque como eu quero que ele fique igual, eu vou cortar o lado de cá primeiro. Então, eu só venho aqui e faço isso, olha, dou uma arredondada nele. E aí, eu abro lá do outro lado e copio o lado de cá. Então, dessa forma, eu tenho os dois lados iguais e eu tenho uma flor com várias pétalas. Então, olhem só. Isso é um molde, tá? E eu risco, então, copiei aqui o risco, risquei na entretela, coloquei a entretela direito com o tecido e risquei, tá? Na entretela, o molde é de papel. Então, eu risquei na entretela e costurei exatamente em cima do risco, juntando a entretela com o tecido. Um tecido colorido que vocês gostem qualquer, tá? E olhem só, direito com direito, a entretela é essa entretela aqui, que é colante, tá? Facilita. Se não tiver, pode ser a outra, mas essa facilita no próximo passo que a gente vai ver. Depois que eu costurei em toda a volta, eu recorto, né? Eu risquei, costurei em cima do risco, em cima do traço que eu havia feito, e aí eu vim com a tesoura e cortei ao redor, deixando uma margenzinha de costura de mais ou menos meio centímetro. Aí, antes da gente revirar, a gente vai abrir no centro para revirar, mas antes de revirar, a gente vai fazer piques aqui em todas as entradinhas, porque senão, quando eu revirar, vai ficar repuxado. Então, a gente faz piquezinhos aqui em volta, tá? Pode também, ao invés de fazer esses piques, já cortar tudo com uma tesourinha de picotar. Se você costurar com a tesoura de picotar, não precisa fazer esses picotes. Vou puxar aqui, porque a minha intenção, é claro, é cortar só na entretela. Pode ser maior aqui, não precisa ser. A entretela aqui, ela só tá fazendo a função de fazer com que a bordinha aqui em volta fique bonita, tá? Então, você pode cortar a mais esse furo, né? Pode fazer esse corte, essa circunferência no centro, que é a que vai encaixar no rodo. Você pode fazer um pouquinho maior, tá? Eu vou desvirar aqui direitinho e já eu mostro para vocês o resultado. Então, agora já revirei, já ajeitei aqui as bordinhas, né? Como eu costurei direito com direito, agora que eu revirei, o lado que cola da entretela ficou para cima, tá? Aí eu risquei um círculo, esse círculo tem 4,5, 5 centímetros de diâmetro, mais ou menos. Esse círculo eu centralizei, né? Fiz a marcação aqui para poder centralizar o círculo e vou centralizar a minha flor, olhando as pontinhas aqui, olha, que ficam encostadinhas, que ficam na direção do vinco. Eu havia feito um vinco, então, aqui, em X, passando a ferro. Então, eu centralizo a flor e vou fazer uma costurinha aqui ao redor. E a gente já volta para ver como que ficou. Então, eu já costurei exatamente sobre a linha, já cortei o centro e fiz piques. A gente faz piques para poder revirar e ele ficar com um acabamento bem bonito. Aqui também pode ser cortado usando a tesoura de picotar. Uma vez que a gente fez isso, a gente vai então passar esta parte aqui lá para o outro lado. E aí só falta aplicar ao redor. Olha que facilidade. É uma outra peça que a gente pode fazer para vender.
e ficar com a casa muito chique, né? Até o pano de chão é bonito. Aí vocês vão me perguntar, mas não dá para lavar, dá para pôr cândida. Você pode lavar usando bicarbonato. Se você usar o pano e logo em seguida você lavar, você vai ter ele bem branquinho assim por muito tempo, tá? Ou pode fazer com tecidinho branco também. Então, agora a gente puxa, passa ferro, ajeita bem direitinho. Quando a gente passar a ferro aqui, ele vai aderir, porque vocês se lembram que ficou a minha entretela ficou virada para cima. Então, quando eu passar a ferro aqui, ela vai se assentar, vai ficar bem perfeitinha. Eu posso passar uma costurinha aqui rebatendo e costurar aqui ao redor. Essa costura ao redor pode ser reta ou pode ser com ponto de aplicação a máquina ou a mão, da forma que a gente desejar, tá? Aí, para utilizar, é só encaixar no rodo e prontinho. A gente tem um pano de chão bonito, combinando com o nosso capricho, com o fato de nós sermos garotas prendadas.